Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 3P. Eu sou Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista, que a partir desta semana passa a ser transmitido também nos canais do ICL. É isso aí! O Papo de Preta Progressista agora faz parte da incubadora do ICL. E toda semana a gente vai ter um papo, eu e você, e o nosso convidado e a nossa convidada, para a gente tratar de temas importantes do nosso cotidiano. Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que decide o que você vê, o que você compra, o que você não deve ver, e ela também te influencia ideologicamente. E a pergunta é a seguinte: você ainda faz as suas próprias escolhas ou são os algoritmos que estão escolhendo por você? Quem vem conversar com a gente é a Silvana Bahia. Ela é ativista, fundadora do Preta Lab e uma das 100 pessoas inovadoras mais importantes do mundo quando o assunto é tecnologia. Fica aí que o 3P começa agora. Silvana Bahia, seja muito bem-vinda ao Papo de Preta Progressista. Muito obrigada, que honra estar aqui, oportunidade de poder conversar um pouco. Muito feliz pelo convite. Bacana a gente conversar sobre tecnologia, um assunto que eu adoro. Então, trocar com você vai ser uma oportunidade daquelas já para lançar braba. Quem tem mais poder hoje, Silvana? O algoritmo ou o presidente da República? Uma ótima pergunta. É, a gente está falando de qual presidente da República, né? Aí a pergunta que fica também. Eu acho que, assim, existe obviamente uma concentração muito forte de poder hoje quando a gente olha para esse mundo digital, né? E aí eu estou falando especificamente das grandes corporações, né, das big techs, que têm um poder hoje que a gente até consegue mensurar em dinheiro, por exemplo, mas que acaba sendo mais difícil muitas vezes de mensurar o impacto em relação ao impacto que isso tem nas nossas vidas, né? A forma como a gente se relaciona, consome, enfim, trabalha, estuda, né? Eu acho que isso tudo hoje está muito mediado pelas telas e pelos algoritmos também. Então, se eu fosse tentar te responder, né, existem vários tipos de poder também, né? Eu acho que, dentre muitos poderes que existem no mundo, o poder dos algoritmos, ele realmente é um poder que cada vez mais só cresce, né? E que eu acho que é um desafio muito grande do nosso tempo, entender melhor a complexidade desses assuntos, né? Entender melhor para também poder fazer escolhas, porque eu também não acho que a gente vai voltar para um analógico, né? Eu acho que o digital ele é uma realidade e ele possibilita muitas coisas interessantes, né? O próprio fato da gente estar gravando esse programa hoje, enfim, muitas outras coisas, mas isso também traz outras camadas de desafio, eu acho, para esse tempo que a gente está vivendo. A gente está falando de poder, seja do presidente da República, Sim. seja das redes sociais, né, dos algoritmos. Agora, esse poder é tão grande, né, Silvana, que se 2 pessoas fizerem uma pesquisa, o resultado sai diferente para cada uma delas. A gente pode dizer que essa sintonia fina, esse aperfeiçoamento constante da tecnologia, vai guiar cada vez mais as nossas ações, as nossas decisões, o nosso poder de compra? Eu acho que sim, mas torço para que não, Uhum. né. Eu acho que isso você traz, né, se a gente faz uma busca, os resultados são diferentes. Sim, porque tem uma coisa que eu acho que esse mundo digital tá também trazendo cada vez mais, que é essa coisa da personalização, da individualidade, né. Não, a Silvana é uma pessoa, a Roberta é outra pessoa, os interesses são diferentes, a bagagem de vida, né, é diferente. Então, espera aí, deixa eu entregar aqui para elas o que elas mais
porque eu tenho certeza que elas vão gostar muito, porque a Sil gosta de azul, mas a Roberta já não gosta tanto de azul. Então, essa ideia de uma individualização que, na verdade, não nasce, né, com o digital, mas que é muito propagada pelo digital, eu acho que isso é uma coisa que tem ganhado muita força, né? E eu acho que o movimento contrário precisa ser feito, que é a coletivização, né? Que é a gente se aquilombar, se coletivizar cada vez mais, porque não, eu também fico pensando que não existe uma saída individual dentro desse processo, né? A gente precisa trazer isso como um coletivo mesmo. E essa discussão é uma discussão que atinge a gente coletivamente. A gente nunca mais trabalhou ou experimentou assistir ou, sei lá, obteve informações da mesma forma, né? Eu acho que isso é uma coisa que mudou, impactou totalmente a forma como a gente vive hoje. Por isso que, para mim, a transformação ela é tecnológica, mas ela é muito cultural, porque ela é sobre a forma como a gente vive, né. Então, assim, eu acho que sim, te respondendo, mas eu gostaria que não. Mas acontece que a gente também está doando as nossas informações, doando os nossos dados e abastecendo todo esse sistema, assim. Os dados custam muito caro, Silvana, e nós somos enganados, muitas vezes pela tecnologia, para que a gente ceda isso de graça. A gente sabe que isso Uhum. custa dinheiro, e isso acaba nos colocando numa posição em que a tecnologia cada vez mais vai se aperfeiçoando para nos dar e nos trazer informações que são confortáveis para cada pessoa. Sim. Se você for ver a inteligência artificial, quando você pergunta uma coisa ou, sei lá, eu uso muito a inteligência artificial, inclusive para aprender coisas, né, tipo, coisas que eu não tenho muita, sei lá, não tenho muito conhecimento, então eu gosto de discutir, né. Mas se você for perceber, essas inteligências artificiais, elas nunca discordam de você. Pelo contrário, elas falam sempre ou o que você quer ouvir ou reforçam uma característica muito forte sua, né, positiva. Eu tenho até discutido isso com alguns amigos que eu falo: "Olha, se você não quer ser contrariado, então você tem que falar com o ChatGPT, porque aqui a gente vai te contrariar", E na moral, né, o aqui ChatGPT também, né? se relacionar apenas com o chat, né. E acho curioso também, porque quando você fala: estamos doando os nossos dados", né, parece que também é como se isso fosse tão consciente, isso não é tão consciente assim, né. Então não sei se a gente está doando, não sei se o verbo melhor é doar, de fato é o que a gente usa, é o que a gente faz, mas não é como se isso não é uma consciência tão lógica, né, sobre: "Ai, espera aí, tô aqui tô dando meu CPF na farmácia para obter esse desconto". Acho que a pergunta tem que ser outra, né, por que que a farmácia precisa do meu CPF para me dar esse desconto? Porque eu tô dando o meu CPF na farmácia, eu sei, porque eu quero pagar mais barato no medicamento. Agora o porquê que a farmácia está usando o meu CPF, para quê, né, é que é a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer. Né, aí depois aparecem propagandas, enfim, não é só a questão da propaganda, é a questão também de um histórico, né, seu, que vai alimentando, por exemplo, a indústria farmacêutica também, né, então isso vai ter cruzamento de dados com plano de saúde, com outras questões, a gente não sabe, mas de fato a gente tem entregado os nossos dados de uma forma muito sem reflexão sobre isso, porque a forma que as coisas se apresentam para a gente também é muito sedutora. Então, você ganhar um desconto no medicamento, 20%, entendeu? Sim. Não é que a gente. É porque eu acho que a gente também tem que sempre refletir sobre as ações que a gente faz, obviamente, porque somos responsáveis por assinar aquele termo e aquela caixinha de um monte de letrinha que a gente nunca sabe o que está dizendo, que ninguém lê, todo mundo dá check e vai. Só Somos lê o responsáveis. aceite. Aham, somos Ah. responsáveis por isso. Tem responsabilidade aí, mas tem uma responsabilidade muito grande das plataformas, que é de te dizer assim: "O que que você está assinando?". "Ah, mas está escrito lá". Mas eles sabem que essa não é a forma mais interessante para transmitir uma informação, né, porque eles poderiam ser mais criativos, né, com isso. Botar um vídeo de 30 segundos. "Ah, deixa eu ver o que que eu estou permitindo quando eu dou esse check aqui".
né, poderia ser algo mais então, assim, não eu quero dizer o que que eu quero dizer com isso? Tem uma responsabilização que é individual, que é nossa, que é na ponta, mas tem uma coisa que é maior que a gente, né, que é a responsabilização das próprias plataformas, né, o quanto que elas também são responsáveis por isso que a gente tem entregado ou doado, né, de graça, sem muito pensamento crítico sobre essas coisas, porque também não quero que pareça que nós somos, os bobos, os ingênuos, que até somos em alguma circunstância, mas como se assim: "Ah, é a gente que não está refletindo". A culpa é nossa, porque a gente não parou para pensar, a gente que não tem pensamento crítico. Tem isso também, tá. Mas a forma que a tecnologia se apresenta para a gente, não é uma forma onde a gente é estimulado a perguntar, a criticar, entendeu. Então eu acho que tem pelo menos aí umas 2 ou 3 camadas importantes de olhar, né, para esses processos. Sim, quando eu falo doação, eu estou dizendo mais pelo fator inconsciente em que a Exato. gente libera os nossos dados, né. Além desse fator inconsciente, é que ele sai a custo zero. A gente sabe o preço de um dado, ele é muito caro. E ele é arrancado da gente em forma de brincadeira na internet, Uhum. né. Vamos entrar na trend de botar foto de quando você era criança. Coisas assim, você trouxe o exemplo da farmácia, mas ele vem embalado num entretenimento, ele sempre tem ali uma inteligência. Exato, exato. É, ele sempre vem eu acho que o nosso desafio, né, um dos nossos desafios enquanto sociedade, é muito sobre essas perguntas que a gente precisa fazer. Por que é uma pergunta velha, por exemplo, por que que o Facebook, né, o Instagram, essas redes sociais são gratuitas, né, como eles ganham dinheiro? Eu acho que são perguntas que a gente precisa se fazer, né. Isso está totalmente ligado aos nossos dados, né, o que a gente está entregando, quando a gente dá esse termo, quando a gente posta uma foto, ou por que que e como você bem colocou, né, isso muitas vezes vem pra gente de uma forma lúdica: "Ai, deixa eu botar minha foto aqui para ver como é que eu vou ser daqui a 10 anos", né. Por quê? Eu adoro, você vai vendo todo mundo fazendo, aí você quer fazer, mas eu nunca faço. Eu adoro ver, mas eu nunca faço, porque eu sempre fico meio bolada, assim, o que que não, pra quê? Ah, não vou fazer isso não. Aí fico ali vendo as pessoas fazendo, assistindo e tal. E às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente ou vendo podem perguntar assim: "Ah, tá, mas meu dado vale muito para quem? Para mim não vale tanto", ou para por quê? Mas a gente não está falando do dado de uma pessoa, né, a gente está falando de muitos dados. Dados de cidades, dados de países, né, de sociedades. Então, isso vale muito dinheiro sim, e vale porque a gente está falando sobre comportamento, sobre como influenciar comportamento, sobre como influenciar a política, né, a economia, enfim, sobre como influenciar pensamento. Por isso que eu acho que essa coisa da tecnologia, ela não é uma disputa ferramental, né, assim, ela é uma área de conhecimento que abrange muitas outras, mas ela também está disputando a nossa mente e o nosso coração o tempo inteiro, né. Então essa é esse o desafio, né, também de quando a gente olha para todas essas transformações, né, e ao mesmo tempo eu particularmente gosto de olhar o copo meio cheio, eu acho que é importante também a gente poder, de alguma forma, pensar que é possível ter outros caminhos, né, não pode ser só esses, né, que as big techs têm nos oferecido. Pois é. A gente vai falar um pouquinho mais sobre regulação, mas eu queria trazer o lado positivo. Silvana, onde que a gente enxerga a tecnologia como nossa grande aliada? E aí eu incluo sim redes sociais, eu incluo inteligência artificial, eu incluo todas as ferramentas possíveis e disponíveis para que a gente tenha um aliado, de fato, para além da gente considerar e entender, né, que existem donos de sistemas que têm os seus interesses, que têm as suas ideologias, mas eu queria entender, assim, da forma prática dessa tecnologia, em que momentos ela já está sendo nossa grande aliada? Olha, eu gosto de responder essa pergunta, porque em geral as pessoas não conseguem muito, né, quando você está muito mergulhado nesses problemas, a gente não consegue muito
olhar para coisas boas, que às vezes parecem simples, mas que não são, né. A primeira coisa eu acho que eu destacaria para quando eu olho para uma coisa positiva, é a própria conexão, né, assim, eu acho que a internet e as redes sociais tiveram um papel muito importante, pra gente se conhecer. E aí eu tô falando pra gente se conhecer, não só a Sil e a Roberta, mas, assim, pra gente se conhecer enquanto mulheres negras, por exemplo, né, essa conexão com outras mulheres negras, pra gente aprender a ter pra gente ter repertório, né, sobre como a gente pode usar os nossos cabelos, né, assim, eu fico pensando na minha mãe, na geração da minha mãe, né, que não teve isso, não teve, né, não teve. Se eu com 15 anos tivesse tido internet, com certeza eu teria gostado muito mais de mim antes do que eu gosto agora, né, porque eu acho que a internet possibilitou isso, né, deu uma mina negra do Rio de Janeiro me conectar com uma mina negra do Acre, né, poder produzir um trabalho com ela, poder fazer algo, sabe, fazer um filme, eu não sei, eu acho que tem muitas possibilidades, muita coisa boa também que esse universo traz. Eu não acho que é só coisa ruim, né, pelo contrário. Então, para mim, a primeira coisa tem a ver com isso, conexão. Uma conexão entre nós, uma conexão com nós mesmas, inclusive, né, de poder olhar coisas que eram muito inacessíveis, né, sei lá, revista sempre foi uma coisa cara, né, pelo menos, assim, eu, na minha geração, né, que pegou bastante o analógico, né, A e minha pega também. bastante o digital, a gente sabe, assim, não era uma coisa barata, né, então, assim, você poder fazer uma busca, olhar, se inspirar, né, e aí para além disso essa conexão mesmo, a própria conexão da gente poder estar gravando esse programa, né, da gente poder fazer um filme, da gente poder fazer uma entrevista, da gente poder se conhecer. Eu acho isso muito potente. E talvez, assim, uma das maiores feitos, assim, porque o que eu vi também de movimentos super interessantes surgirem, a partir desse lugar, né, dessa conexão, são muitos. Então também não dá para dizer: "Nossa, isso aqui só trouxe coisa ruim", né. Eu acho que tem um avanço muito interessante quando a gente olha para educação, para as pessoas com deficiência, né, para ter acesso, a leituras, a conteúdos, mas tudo isso que eu estou falando tem um outro lado também, né. Eu acho que a gente aqui está frisando no que é positivo e que é muito importante, porque senão a gente também, acaba achando que tudo é ruim, sabe. E se a Sim. gente acha que tudo é ruim, a gente não consegue nem imaginar saídas para o que pode ser bom. E eu tô numa chave hoje, Roberta, muito de assim, cara, quais são as brechas que a gente pode construir, sabe? Isso para mim é o que me interessa hoje nesse ecossistema digital, assim, sabe? E quais são as brechas que a gente pode construir? Essa é a pergunta da minha vida atualmente, assim, né? Eu acho que Uhum. tem algumas que eu já consigo identificar. Quando eu olho para a questão da empregabilidade, por exemplo, né, a gente sabe quem é a base da pirâmide social hoje no Brasil, né, em geral mulheres negras, né, que são mães, que são mais vulneráveis ao desemprego, que estão mais vulneráveis a uma série de violências, né, ou que estão mais restritas a acesso a direitos, e eu acho que a tecnologia, pelo menos nesses últimos 10 anos, onde eu tenho trabalhado muito fortemente com uma comunidade de mulheres negras que olha para esse universo da empregabilidade também, é inegável dizer que isso não mudou, sabe? Que muita gente conseguiu encontrar trabalho a partir desse lugar. Somos poucas ainda? Somos. Mas, de fato, existe algum caminho construído ali. Isso para mim é uma brecha. Uma brecha que eu vejo muito, identifico no Preta Lab, que é o projeto que eu coordeno, né, dentro da minha organização do OLAB, que é o estímulo às mulheres que fazem nossos cursos, por exemplo, e que decidem voltar a estudar. Cara, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa num país como o nosso, entendeu? Assim, para mim esse é um dos indicadores mais bonitos, desse trabalho. Isso é uma brecha, né? É a gente poder construir comunidades onde a gente pode se fortalecer, e aí, sei lá, você pode ficar hoje com meu filho, amanhã eu fico com o seu. Coisas que a gente já fazia antes do digital, é importante frisar isso, né? Isso não aconteceu porque a internet, não. Mas talvez a gente possa ter feito isso melhor, talvez a gente tenha se conectado mais, entende? Eu acho que existem outras brechas, né? Inclusive, isso que a gente está discutindo hoje aqui, ser pauta, né? Discutindo a partir do viés do olhar de duas mulheres negras, né? Falar sobre tecnologia a partir de mulheres negras em 2026, sabe?
Isso não é pouca coisa. No momento em que a tecnologia tem um poder tão grande nas nossas vidas. Então, assim, eu gosto de olhar o copo meio cheio. Então eu estou atrás das brechas, sabe. Com certeza existem muitas outras, né, eu Eu ainda lembrei da área estou da ali procurando. saúde, Silvana, porque eu acho que a gente teve avanços consideráveis Exato, a partir da tecnologia. A tecnologia está, sim, ao mesmo tempo que ela mata, e isso é inegável, ela também salva vidas. também tem isso. Eu acho que a tecnologia, eu costumo dizer que não é nem boa nem ruim, né, não é boa ou má. Depende de quem cria, depende do uso que a gente faz dela, depende de algumas coisas, assim, para a gente poder dizer, né, para a gente poder qualificar esse universo. Quando a gente diz que tecnologia não é neutra, a gente não está negando a tecnologia, a gente está querendo qualificar a tecnologia. A gente está querendo dizer assim, precisa considerar um contexto, né? É que nem discutir questões raciais, assim. O Brasil faz essa discussão de um jeito, os Estados Unidos faz de outro, a África do Sul faz de outro. Tem que considerar o contexto, entendeu? Não é, as coisas não flutuam no vácuo. Então é muito importante também a gente poder olhar para esses desafios, essas múltiplas camadas que existem, mas também numa perspectiva de que, espera aí, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Aí você falou, citou a saúde, né, a integração dos sistemas. Ah, às vezes dá bug, ponto .gov, não sei o quê. Sim, mas tem uma coisa muito interessante ali, né, e o Brasil é uma referência nisso, desde o SUS, né, que é uma coisa que, assim, só tem no Brasil, Sim. né, você não vai encontrar isso em outros países, assim, principalmente da América do Sul, e do Sul global. Até essa digitalização também das informações. Ah, tem problema? Obviamente tem problema, a gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas, né? Não é pouca gente. Mas tem muita coisa boa também, né? Então eu gosto de também olhar e falar, peraí, não é só... Porque se também fosse só ruim, a gente não estaria aqui discutindo isso. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com essas conversas, porque também não estou querendo dizer assim, nossa, olhar para isso sem trazer crítica, né? Tem que trazer a crítica junto, mas é inegável também olhar para os avanços que a tecnologia trouxe para a gente, né? Desde isso, desde diagnósticos, desde, enfim, de conexões, né? De possibilidades, de cultura, de De pesquisa, possibilidades, exatamente. de acesso. Assim, eu acho que é muito bacana quando a gente pensa que a tecnologia traz para dentro da nossa casa um mundo que a gente provavelmente não teria acesso. A todo esse mundo que ela possibilita, não. E aí tem dos 2 lados também, né, Silvana. Tem o lado em que ela vai sugerir, de acordo com o pensamento dela, ou de acordo com os meus dados que ela captou, e tem uma outra questão que é: eu vou buscar o que me interessa, não necessariamente receber o que o algoritmo me traz. Que aí eu acho que é uma coisa bem interessante que eu ia até abordar, que é sobre a curadoria de mundo que a gente precisa fazer, né? Porque é isso, hoje existe muita informação, né? Você tem muita informação. A gente também vive um processo muito grande de desinformação, né? Não é porque está na internet que é verdade, é sempre importante lembrar isso, né? Porque eu acho que o óbvio precisa ser dito, sabe? Muitas vezes. É, mas a gente precisa fazer uma curadoria, né? Porque a gente também não vai absorver tudo. E qual é a curadoria que a gente vai fazer? Que aí é quando o jogo volta para você, né? O que que eu vou escolher assistir? Quais são os canais de confiança que eu olho e falo, isso daqui é um canal de confiança que eu posso acreditar no que estão dizendo aqui? Porque eu acho que durante muito tempo, antes da internet, a gente tinha televisão, né? Como esse lugar. Nossa, deu na TV, é porque é verdade. E não é porque não existia desinformação. Óbvio que também existia, sempre existiu desinformação, fake news, né? Mas ali era um pouco diferente do que a gente vive hoje. Eu acho que a escala que a gente vive hoje, ela é diferente, né? Ela é muito maior. E aí, mais ainda, você precisa ter pensamento crítico para poder fazer uma boa curadoria e as boas escolhas dentro desse processo, né? Porque senão eu tenho teorias que dizem que a gente vive um momento hoje na sociedade de junk food em relação à informação,
né, porque é muita informação, é muita informa é que nem comida junk food mesmo, assim, que é muito sabor, mas não te alimenta, sabe. Então acho que e aí para isso, para fazer essa curadoria, não tem jeito, a gente precisa aprender e estimular uma coisa que é o pensamento crítico, né, cultura midiática, educação midiática, cultura tecnológica, educação tecnológica. Que educação tecnológica é essa? Não é só sobre aprender a mexer numa ferramenta. É saber olhar para aquela ferramenta, fazer as perguntas que têm que ser feitas, é olhar para aquele vídeo e fazer as perguntas, é identificar se aquilo ali é uma inteligência artificial ou se aquilo é um vídeo real. E do jeito que a coisa vem se apresentando, cada vez menos a gente tem essa capacidade, né? Tá cada vez mais real, né, tá difícil mesmo a gente identificar. Exato. Então, assim, pensamento crítico, exigir regulação, né, que eu acho que é uma coisa, assim, que precisa acontecer, não tem jeito. Como é que a gente pode deixar tantos poderes, assim, sem nenhum contorno? Né, não dá para ser assim. E também não dá para não regular, né, porque eu acho Exato, que é essa isso. pauta precisa ser trabalhada sim, porque a gente vive numa sociedade e quando você não tem regras, né, que organizam esse tecido social, vira uma bagunça, Silvana, vira uma bagunça. Agora, você acha que o Brasil está preparado para fazer uma regulação e uma regulamentação das redes sociais? A gente já fez uma tentativa, não deu em nada. O que você pensa sobre esse tema quando a gente cruza com a política? Porque é a política que vai trazer essas regras ou que vai impor essas regras. Quando você me pergunta se o Brasil está preparado para fazer uma regulamentação, né, das plataformas, das tecnologias, assim, cara, eu acho que, assim, eu devolveria essa pergunta, assim, o que que é estar preparado? Porque se a gente for esperar ter a lei perfeita, tudo perfeito, talvez a gente demore muito, como a gente já está demorando. Eu sou a favor, e aí é a minha opinião muito pessoal, tem várias pessoas que vão discordar, que vão achar que o processo, que o caminho tem que ser outro, mas eu acho que a gente tem que regular. Regulamenta, cria regras para esse jogo e vão ajustando no meio do caminho. Porque qual é o problema? A tecnologia ela chega e ela muda antes de qualquer coisa. Antes da gente aprender, antes dela ser regulada, antes de ter regra do jogo, entendeu? Mas aí isso não pode ser impeditivo para a gente não regular. Claro que eu acho que existem muitos problemas, né, com o nosso PL, mas a gente precisa ter algum PL. Se a gente for tentar chegar numa perfeição, o ótimo não pode ser inimigo do bom, né. Eu acho que a gente tem que botar o bloco na rua e aprimorar esse bloco de acordo com o que a gente vai também identificando e aprendendo no meio do caminho, sabe. Boa. Porque não tem jeito, assim, você vai esperar, não dá. E quando você fala da política, é óbvio, tudo isso é sobre política. A gente está falando de política o tempo inteiro. Tecnologia é política. Tecnologia não é ferramenta, apenas, né. Se tudo que a gente estava falando, influencia nos nossos dados, no que a gente compra, nos nossos gostos, né, isso é político. Isso não flutua no vácuo, isso não está assim, tem alguém que decidiu, né. As pessoas decidem como as coisas serão, como os quem cria as tecnologias, né. Eu acho que essas são as perguntas importantes para serem feitas também, no momento onde a gente tem poucas respostas sobre tudo isso, né. E aí isso se coloca como um desafio, sem dúvida. É, quando a gente fala em política, poder e tecnologia, eu sempre me lembro da posse do Trump, Silvana. Quem eram as pessoas que estavam na primeira fileira na posse do Trump? Isso traduz o poder da mídia que hoje se dá por meio das plataformas digitais. Tem o poder da TV, tem o poder da comunicação, mas é inegável que hoje em dia as big techs decidem principalmente o campo ideológico que elas querem nos impactar a todo momento. Porque ao mesmo tempo em que ela propaga
a sua ideologia, ela apaga tudo que não é conveniente para ela. Uhum. Isso me preocupa demais. Total, eu acho que esse é um outro desafio, assim, por isso que eu falei, né, não é porque tá na internet que é verdade. A gente hoje vive o que tem coisas que aparecem muito pra gente, e tem coisas que não aparecem mais. Quem é que faz essa curadoria do que aparece e do que não aparece? Né, pensando na própria inteligência artificial, né, quando você fala dessa posse, e aí por isso quando você fez a primeira pergunta: "Ah, quem tem mais poder?", eu perguntei: "Mas a gente tá falando de qual presidente?", Boa. né, porque tem aí um poder muito grande que é dialogado sim com né, com uma das maiores potências do mundo, que está andando ali juntinho, né. Então assim, tecnologia é ideologia também. Quando a gente fala que tecnologia não é neutra, a gente está dizendo que tecnologia carrega a visão do mundo de quem cria a tecnologia. Se tecnologia é futuro, é sonho, é imaginação, de quem são os sonhos que a gente está realizando hoje? Sabe? De quem são as imaginações que a gente está concretizando hoje? Né? Por isso que um dos caminhos, uma das coisas que no meu trabalho a gente discute muito, é como a gente também traz mais diversidade, outros protagonistas para essa cena tecnológica. Porque não dá para ser sempre os mesmos homens brancos velhos do hemisfério norte, entendeu? Sim, concordo com você. Cadê as Então, mulheres assim, da tecnologia? Cadê a exato, pluralidade de corpos e existências? Isso é muito importante, Silvana, porque eu fico também preocupada com todo esse materialismo histórico que a gente tem, patriarcal, sexista, racista, homofóbico, que alimenta essas redes. E aí a minha exato. pergunta para você é a seguinte: você acha que a tecnologia reforça tudo isso ou você vê um horizonte contracolonial, digamos assim? Olha só, a gente vive numa estrutura que ela já se apresenta pra gente racista, machista, homofóbica, transfóbica. Isso é estrutural, né? Quando a gente fala, o racismo é estrutural, a gente está dizendo que o racismo ele não é uma exceção, ele é a regra da sociedade. Toda vez que a gente faz qualquer ação, seja um processo seletivo, seja construir uma tecnologia, sem entender esse contexto e sem trazer uma intencionalidade para fazer algo que transforme isso, a gente vai reproduzir a estrutura. Então, sim, né, quando as tecnologias não são pensadas, né, considerando esse contexto e só reproduzindo o que a gente já vive como estrutura, elas reforçam sim preconceitos, reforçam exclusões, reforçam assim as piores desigualdades que a gente já tinha antes delas, das tecnologias digitais. Só que quando a tecnologia digital chega, o que eu acho que muda é a escala e o impacto, né? A coisa se escalona de outro jeito. Então, assim, para não repetir a estrutura, a gente primeiro tem que ter consciência da estrutura, né? E do contexto que a gente está. E segundo, é propor algo diferente, entendeu? Então, assim, há 10 anos, quase 10 anos atrás, eu pensei em um projeto para mulheres negras em tecnologia. As pessoas falaram assim: isso não vai dar certo, porque você está querendo fazer algo que é o, o, o recorte do recorte. Né? Porque, assim, falar de gênero na tecnologia já é um desafio. Você quer falar de gênero e de mulheres negras, você quer trazer essa interseccionalidade, meu Deus, ninguém vai te apoiar nisso. Ano que vem o Preta Lab faz 10 anos. Né? Então, acho que a gente precisa também de uma certa, não diria só ousadia, não, mas persistência e uma fé para poder fazer diferente, para poder construir, sabe, para poder sair da rota. Né? Porque é isso, quando você fala, você vislumbra um futuro anticolonial, nem foi essa expressão que você usou, mas Sim. decolonial, Contracolonial. contracolonial, cara, sim, porque eu acredito que tem todos esses desafios, mas tem muita gente também hoje em dia muito ligada no que está acontecendo e tentando construir outras formas de ser, de pensar a tecnologia, de complexificar também esses processos. Eu acho que isso é uma coisa que é diferente de 15 anos atrás. E eu também acho que sim, que existe essa possibilidade, porque
Eu acredito que a tecnologia tem que ser essa discussão sobre a tecnologia precisa ser uma demanda popular. Se a gente conseguir trazer essa conversa para outros lugares, eu acho que a gente pode transformar alguma coisa, né? Transformar que seja o poder dessas grandes empresas de tecnologia, né? Tipo, poder questionar, falar, não, então não. Ou poder questionar o tempo de tela que a gente tem, sabe? Eu acho que, assim, quando isso se torna uma coisa que as pessoas entendem do que a gente está falando, isso se torna uma demanda popular. E para mim esse eu acho que é o desafio, né, por isso que eu tô aqui hoje conversando com você também, porque eu acho que essa conversa ela precisa não estar só na boca dos especialistas, Com certeza. né, e a gente precisa de todas as áreas de saber juntas, para poder olhar para isso e construir respostas. E aí não dá para ser só a ciência da computação, não dá para ser só o direito, entendeu, não dá para ser só a antropologia, tem que ser todo mundo junto, não vai ter jeito. E aí eu acho que também tem um outro desafio, que é uma coisa que sempre se coloca, que eu acho que é fundamental, que é a questão da linguagem, né, pra isso se tornar uma demanda popular, a gente precisa saber falar com as pessoas, né, a gente precisa saber trazer isso para a vida das pessoas em formas de exemplos possíveis, não sobre tecnicismo apenas. Porque quando essa conversa cai num lugar só tecnicista, ela limita muito. Não que isso não seja Distancia, né? importante. Exato, Distancia. distancia. Então, Total. assim, eu acho que, assim, o tecnicismo é super importante, então eu deixo os técnicos falarem sobre isso, mas o meu trabalho ele está numa outra chave, né, que é numa chave de tradução de mundos, uma chave de convocação de outros protagonistas, para essa cena também, então eu acho que é por aí, assim, sabe. Esse é o meu caminho, acho que a demanda é muito grande, tem muita coisa para fazer, Muita coisa para né, fazer. É. então Mas você acha que essa mudança, ela passa por uma transformação dentro desse sistema que já existe, ou o caminho é uma outra opção? Ou seja, a minha pergunta é muito clara, Silvana: dá para vencer jogando no campo inimigo? é. Dizem que a gente não vence com as ferramentas da casa grande, né. Uhum. Eu não sei dizer se dá para vencer, mas ao mesmo tempo eu acredito muito no hackeamento como uma forma, né, de se inserir, de construir brechas. Uma grande amiga uma vez falou para mim: "A gente sempre vence no final. A gente venceu a escravidão, a gente venceu, o nazismo, a gente enquanto humanidade, né". E eu fiquei tão ela falou isso deve ter uns, sei lá, uns 7 anos e eu sempre reflito essa frase, né: "Ah, mas a gente vai vencer com as ferramentas da casa grande, será?". Não sei. O que eu sei é que a gente, para poder avançar e construir determinadas estratégias, a gente precisa entender muito o código dos outros, do outro, né. Eu acho que isso é o hackeio, quando você entende um código e você consegue, a partir do que você entendeu, hackear aquilo ali e transformar aquele código de outro jeito. Só que você só faz isso quando você entende aquela linguagem. Não adianta a gente ignorar uma coisa, né, porque o mundo pautado desse jeito, a estrutura tá dada desse jeito. Então eu preciso entender muito da estrutura para poder propor uma outra coisa, né. Eu pelo menos acho isso. Talvez outras pessoas não pensem assim, e eu acho que é válido também, né, mas assim, a gente vive num sistema que é capitalista, né, não tem jeito? Eu acredito que sim, tenham outros jeitos, mas a gente vai ter que lutar aqui dentro desse sistema para poder chegar nesse outro lugar que a gente quer chegar, sabe. E que eu acho que é possível. Talvez eu não veja isso. Mas assim, eu gosto de acreditar que é possível, porque para mim esperança não é estado de espírito, né, para mim esperança é ferramenta de sobrevivência, então assim, levantar todo dia, acordar, seguir, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, eu acho que tá muito nesse lugar de esperançar. E para mim esse é um dos grandes lugares onde nos ceifam primeiramente, assim, que é essa ideia de você achar que não tem o que fazer, então vamos ficar aqui mesmo esperando o dia da morte chegar. Eu não topo isso não. Eu também não fico nessa passividade e tô contigo, assim. Me agrada ouvir você falar: "Vamos hackear o sistema", assim.
É um caminho que eu enxergo com muita clareza, porque eu tenho muita dificuldade em aceitar hoje tudo que se coloca, porque a gente está falando sobre poder. Então eu sinto que esse jogo é muito desigual para Muito. que a gente tente jogar uma partida, seja ela qual for. Eu acho que a gente tem que partir para uma nova modalidade. Concordo. Concordo totalmente. Eu acho que é esse caminho, a gente precisa fazer um outro caminho, né. Acreditou-se por muitos anos que a gente não seria que em 2020, 2019, 20 e tantos, a população negra no Brasil seria uma população muito menor, ou talvez a gente nem existisse. No entanto, a Uhum. gente é mais 50% da população. Então, assim, essas previsões também, elas não são necessariamente a verdade ou o que vai ser. E eu tenho falado isso em alguns lugares, que eu tenho me recusado a cancelar o futuro, sabe? Essa ideia de, ai, não tem o que fazer, ai, não tô nem aí. Não, não, não vou cancelar o futuro, porque eu não posso acreditar que o único futuro que existe para mim, né, para minha comunidade, para os lugares onde eu estou inserida, sejam esses futuros que as Big Techs estão me servindo, né? Eu acho que tem que existir outros. Eu quero construir outros. E eu me sinto construindo outros, né. Claro que é isso que você falou, é poder. A gente, né, olha o meu tamanho, olha o tamanho de uma grande empresa, né. Somos pequenas, muitas vezes diante desses desafios, mas, assim, isso não significa que a gente não tem força, sabe. Ou que a gente não pode mudar alguma coisa. Eu prefiro acreditar que podemos sim, que devemos, que esse é um desafio nosso e que a gente precisa, é isso, né, cada vez mais coletivizar também, esses conhecimentos, esses saberes, essas conversas, né. Acho que tem que sair dessas bolhas e ir para o bar, para o salão de beleza, para o supermercado, sabe. Porque é assim, isso assim se torna uma demanda popular. Falando em demanda popular, a gente fala muito em revolução, né, que é pensar nesse lugar do bem viver, um lugar muito diferente da economia do lucro que a gente vive hoje, em que as pessoas de fato não são protagonistas nem das suas próprias vidas e nem, posso dizer aqui com muita tranquilidade, e nem do que ela consome, o poder vem dela. Nós somos muito influenciados, assim, isso é Uhum. inegável. Na sua opinião, qual seria a grande revolução tecnológica, Silvana? Cara, quando a tecnologia chegasse para ajudar a gente a resolver problemas, de verdade, né, porque tem um discurso muito: porque vamos usar essa plataforma ou essa ferramenta, porque ajuda a gente num ganho de produtividade". Tem muito disso, eu acredito, tem mesmo. Mas a gente tem problemas seculares que a tecnologia não conseguiu resolver ainda, né. Tô falando de coisas bem básicas, desde saneamento básico, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem uma impressão de que tecnologia serve para resolver problema. Só que não é só isso. Que se fosse, talvez a gente não tivesse nenhum problema mais, porque a gente tem muitas tecnologias hoje, né. Então, assim, qual para mim seria a grande revolução tecnológica? O dia que a tecnologia chegar para resolver problemas que a gente tem há mais de 300 anos. Aí sim, aí é uma grande revolução de falar: "Caramba, realmente, né, a tecnologia veio e fez isso e fez aquilo, cara, todas as pessoas têm água potável, porque a gente conseguiu construir um sistema que vai desde isso, né, à própria educação, né, todo mundo consegue acessar a educação da mesma forma. A gente está um pouco longe disso ainda. Então essa revolução ainda não chegou, sabe. Lutamos por ela. Lutamos e seguiremos lutando. Agora, Silvana, o trabalho está mudando radicalmente, né. Você tem clareza de quais profissões podem deixar de existir? Quais novas profissões devem surgir? E como a gente pode se preparar para esse mundo tecnológico em constante evolução? Olha, de fato, assim, a gente vai ver muitas profissões aparecerem, eu acho, assim.
Porque tem, e acho que isso também acontece desde que o mundo é mundo, né? Muitas coisas que, profissões que existiram que a gente mesmo não viu, né? A gente, assim, pessoas da minha geração. E eu acho que com esse avanço tecnológico, digital, etc., a gente vai ver muitas coisas assim, muitos empregos surgirem e muitas outras desaparecerem. Quando você me pergunta se eu tenho clareza, não, não tenho. Acho que é Uhum. difícil de ter essa clareza. Agora, o que que a gente pode fazer, eu acho que é uma coisa que, assim, que para mim é o que vai mudar o jogo, assim, pensando nas profissões do futuro, é a nossa capacidade de aprender a aprender. Porque, assim, se a gente não tem certeza do que vai ser o futuro, de quais serão as próximas profissões, né, do que vai ser relevante a gente ser profissionalmente ou aprender profissionalmente, a única coisa que nos cabe, talvez, acho que tem 2, né, uma é manter a curiosidade, porque eu acho que a curiosidade faz com que a gente, de fato, possa experimentar, conhecer coisas, e essa habilidade nossa de aprender a aprender. Como é que se aprende a aprender, né, como é que se abre para aprender? Porque se está tudo mudando todo o tempo, você vai ter toda hora a gente está aprendendo alguma coisa, né, não vai ter muito jeito. Então eu, pelo menos, acho que, assim, acho que devem ter outras coisas importantes de se conservar, mas, assim, essa habilidade, especialmente de aprender a aprender, eu acho que ela é a mais talvez uma das mais importantes, né, diante de um futuro que a gente tem tão poucas respostas sobre. Então, Eu fico pensando nessas profissões, porque eu acho que o homem sempre vai alimentar a máquina, porque a gente também está em constante evolução. Mas eu claro. vejo um braço novo surgindo, que é a fiscalização também dessa máquina. Fiscalização, aperfeiçoamento, sintonia fina, até que essa máquina perceba a subjetividade de cada um, mas não de uma maneira comercial. Não sei, eu fico pensando mais numa tentativa da tecnologia ter mais empatia. Será que eu posso usar empatia com tecnologia? Também fico me perguntando sobre isso. Acho que sim, acho que a tecnologia pode ter mais empatia, mas eu acho que empatia é uma qualidade humana. E Uhum. aí tem um lugar que não tem jeito, a tecnologia não vai substituir a gente nesse lugar. Eu concordo, eu acho que talvez profissões de fiscalizar a tecnologia, né, auditorias, as profissões de próprio desenvolvimento de tecnologia, que já são profissões hoje bastante demandadas, acho que elas vão ser, assim, mais importantes ainda, né, nos próximos tempos, porque a gente sabe que tudo que é ligado ao digital e ao tecnológico vai seguir tendo valor, né. Só que, cara, eu tenho às vezes estou dando aula e pergunto para os meus estudantes, assim, o que que se eles pudessem inventar uma tecnologia, uma IA, o que que elas fariam, o que que essa IA faria, né. E muitas respostas em geral são: "Cara, a IA arrumaria minha casa, me substituiria no serviço doméstico", e sabe, essas coisas, assim, que são básicas, isso a IA não faz, pelo menos não faz ainda, né, e que eu acho que isso adiantaria bastante a nossa vida em muitas coisas, principalmente das mulheres, né, das mulheres mães, das mulheres, enfim, que sempre estamos cuidando de alguém. Então, eu acho que tem isso, né, essa coisa assim, tá, empatia, criatividade também não acho que é uma coisa que a tecnologia vai substituir a gente não, porque isso é uma coisa muito humana, assim, sabe. Claro, mas o chat, se você usa uma IA, não sei o quê, pede para ele vai trabalhar sempre com uma base de dados que ele já conhece. Então, tudo que está ali, todos os inputs, né, são base assim, não vai inventar nada novo. Vai ou inventa coisas novas a partir de uma combinação de coisas que já existem, Sim. entendeu? Então não vai ser uma grande eureka. Essas eurecas, só a gente. Eu acredito nisso, pelo menos até aqui, né. Você falou muito em utilizar a tecnologia de forma consciente e também falou que isso passa pela educação. De que forma que a gente pode conversar com a base da pirâmide, que muitas vezes não tem esse acesso à educação,
mas é impactado e é bombardeado pela tecnologia, Silvana? Olha, eu acho que de algumas formas, né, desde acessando programas como o seu, tem várias outras coisas que a gente pode acessar em termos de conteúdo que vão estimular a gente a querer entender mais, né. Eu tô falando de educação na base, então tô falando não é dos alunos e estudantes só, tô falando de uma comunidade escolar. Então tô falando dos professores, tô falando dos diretores, coordenadores, né, porque a educação ela engloba muita gente. Não só, né, os estudantes em si, e não só os professores em si. Então eu acho que, assim, como que a gente pode fazer para fazer uma boa curadoria de mundo de informações, para que isso chegue na base, né. Eu acho que isso tem a ver muito com essa outra habilidade que eu estava falando antes de aprender a aprender. Porque eu acho que, assim, na pandemia a gente viu muito isso, né, os professores muito impactados, tendo que virar meio designer de uma hora para outra para fazer apresentação, porque as aulas eram online, que não sei o quê, e que não é uma habilidade que, sei lá, que os professores até então deveriam ter. Não sei se não é sobre dever ter ou não, mas não teriam. Mas isso chega, né, às vezes imposto pra gente de uma forma mais de cima para baixo. Então, assim, eu acho que informação, eu gosto de ver educação, na verdade, assim, e o processo de educadores, né, porque eu também sou uma educadora, como uma pessoa que faz curadoria de mundo, curadoria de informação. Né, o que que a gente deveria levar, o que que a gente não está levando, né, e como que eu amplio meu repertório também para poder levar as coisas que eu acho que são importantes. O que que é isso, né, como que eu tenho curiosidade para poder aprender sobre temas, como eu tenho curiosidade para poder ver um programa, como eu tenho curiosidade para fazer uma conversa, e por isso que eu acho que curiosidade é uma coisa muito importante também nesse tempo que a gente está vivendo, sabe, senão a gente fica muito fadado ali a um tipo de repertório só único, sabe, que isso é um perigo também. Um perigo inclusive que o digital fomenta, né, porque nessa coisa que a gente estava falando lá no início de, de tudo ser muito personalizado, muito a cara da Roberta, muito a cara da Sil, espera aí não sei o quê, entendeu, isso também limita a gente, né, a conhecer outros mundos, e eu acho que isso é importante. A gente não pode se permitir ser marionete, né, porque é essa sensação que passa, né, que eles ficam ali controlando o que a gente pode, o que a gente não pode, para onde a gente deve olhar. Eles Exato. proíbem o consumo de algum conteúdo, eles limitam o seu acesso a determinada informação. Então, sim, a gente tem que ser muito inquieta, né, para não cair e não ser marionete da tecnologia. Agora, quando a gente fala em tecnologia também, a gente não está falando necessariamente de grandes avanços digitais, né. Eu posso considerar a tecnologia uma herança ancestral também. Os quilombos, acho que são um exemplo claro disso, né, Silvana? Com certeza. Eu acho que tecnologia, a palavra tecnologia é muito ampla, né, por isso que é sempre interessante fazer também uma distinção entre o que que é tecnologia digital, tecnologia social, né, tem vários tipos de tecnologia, né, acho que o quilombo é uma forma muito interessante de organização, que a gente precisa inclusive olhar mais para essas tecnologias, inclusive para imaginar as que a gente quer construir. E eu na verdade disputo muito esse sentido de tecnologia, né, porque para mim um banho de erva é uma forma de tecnologia, né, porque se você não souber o que você está fazendo, misturando uma erva com a outra, você pode, ao invés de construir um remédio, construir um veneno, né. Então, assim, eu tô falando do banho de erva, mas poderia ser um xarope, porque, assim, no fim do dia, o que que é tecnologia, né? Tecnologia é um conhecimento técnico aplicado. Então marcenaria é tecnologia também. Sabe, então existem muitas coisas que são tecnologia que a gente olha hoje e não fala: "Nossa, isso aqui é uma tecnologia", mas que para sua época foi uma grande tecnologia, né, o próprio talher, né, eu fico viajando um pouco nisso, eu já escrevi um texto há um tempo atrás sobre isso. A geladeira, é porque a gente já nasceu num mundo onde essas coisas existem, então assim, tá dado, né, mas isso foi muita tecnologia para uma época, né, isso foi muito importante para uma época, a própria ideia de caneta, né. E aí é sempre importante lembrar que toda tecnologia pode ser a mais high level,
ela é sempre fruto de escolha humana, né, não tem jeito, tem sempre um humano por trás daquilo ali, né. Tem todos esses filmes apocalípticos de que a tecnologia vai virar uma coisa que vai dominar a humanidade, que não sei o quê. Talvez, pode ser que sim, não vou dizer que acho que é impossível, mas eu acho difícil. Porque o que eu acho que o que domina a humanidade, né, o que tem esse pensamento apocalíptico, ele sempre tem por trás uma pessoa, né, ou pessoas, né, com projetos de países, de projetos de dominação, né, que são bizarros. Então, assim, não é a tecnologia que acordou um dia e falou: "Ah, não, espera aí, vamos aqui dominar o mundo", né. Então, aí eu prefiro ver, aí nesse sentido eu olho a tecnologia muito mais como uma ferramenta de manipulação humana. Total, total, total. Silvana, fala um pouquinho mais do Preta Lab pra gente. Conta Preta mais sobre Lab é esse um projeto, você falou que completou 10 anos. não, completa em 2027 10 anos esse projeto, que é um projeto sonho, projeto causa, né. As pessoas falam: "Mas o que é o Preta Lab, Sil?". Gente, Preta Lab é um projeto causa sobre estimular o protagonismo de mulheres negras e indígenas dentro desse campo da tecnologia. Então como a gente faz isso, né, a gente faz isso desde formação, desde construção de metodologias, desde a construção de uma rede, que hoje tem mais de 2.000 mulheres, eh, conectadas, né, para discutir, para aprender, para trocar sobre tecnologia. A gente faz isso a partir dos nossos encontros, que é o Conecta Preta Lab, que esse ano, toda primeira segunda-feira do mês, a gente tem feito alguns encontros para discutir alguns temas, encontros abertos no YouTube, para discutir alguns temas que a gente entende que são caros. Então, eu gosto de chamar o Preta Lab de projeto causa, porque você pode falar: "Ah, mas é um projeto de educação?". É também. É um projeto de incidência? É também. É um projeto que fomenta um ecossistema? É. É um projeto que fomenta imaginários, né. Há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, quando a gente estava pensando o que seria o Preta Lab, a gente imaginou um projeto onde mulheres negras estivessem mobilizadas para discutir tecnologia. Naquela época, isso não tinha no Brasil ainda. E as pessoas, inclusive, falaram: "Nossa, Sil, mas você está querendo fazer o recorte do recorte", né. Acho que a ousadia e a insistência fizeram com que esse projeto viesse até aqui, né, com essa coisa de vamos construir, e se tornou, é uma comunidade, né, eu acho que o core desse projeto é a própria comunidade, né, essa ideia de poder construir uma comunidade onde as mulheres negras são protagonistas e aonde o olhar das mulheres negras sobre a tecnologia é o que pauta, né, e não o olhar dos homens brancos de Harvard, né. Então acho que Preta Lab é isso, assim, uma comunidade, é um projeto afeto, é um projeto que cria pertencimento e que disputa, acima de tudo, o imaginário da tecnologia, que pode ser também construída por mulheres como nós, né, que eu acho que essa é talvez a grande coisa desse projeto e que muitas vezes é difícil de mensurar, né, porque assim, como é que você mensura imaginário, Sim. né, então é isso que é o Preta Lab. Nada sobre nós sem nós. Com certeza. Silvana Bahia, que prazer te receber aqui no 3P, viu. Obrigada por essa troca. Eu que agradeço muito as perguntas, a oportunidade. Enfim, muito bom estar aqui, te conhecer e poder falar um pouco mais também, né, sobre essa visão, porque eu acho que é isso, tecnologia precisa ser uma conversa que atrai pessoas e não distancia pessoas. Eu acho que a sua pauta, as coisas que a gente conversou aqui, talvez seja um caminho para atrair pessoas. Obrigada, Roberta. Obrigada, um beijo para você. Olha, que papo bacana, importante e cheio de afeto e subjetividades, né, apesar da gente estar falando sobre tecnologia. Mas é importante a gente entender que a tecnologia também pode ser ancestral. Ela não se resume ao que é inovador, ao que é novo. O 3P de hoje fica por aqui e na semana que vem a gente volta com mais entrevistas aqui no Papo de Preta Progressista. Tchau, tchau.
A pergunta de hoje é a seguinte: você a pergunta de hoje é a seguinte: você faz as suas escolhas ou são os algoritmos que estão escolhendo por você? Quem vem aí é a Silvana Bahia. Ela é ativista, fundadora. Quem vem aí é a Silvana Bahia. Ela é ativista, fundadora da Preta Lab e uma das 100 pessoas inovadoras mais importantes do mundo quando o assunto é tecnologia. Fica aí que o 3P começa agora. Olha que papo bacana, importante e cheio de afeto e subjetividades, né? Apesar da gente estar falando sobre tecnologia. Mas é importante a gente entender que a tecnologia também pode ser ancestral. Ela não se resume à novidade, ao que é inovador, ao que é novo. Por conta disso, que a tecnologia é tão importante e ela impacta a nossa vida a todo momento, para as coisas boas, mas também é bom a gente. É isso. A tecnologia, assim como a política, goste você ou não, impactam a nossa vida a todo momento. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, eu tenho um recado importante para você, hein? Se você for agora no Preta, olha, e eu tenho um recado para você. Se você for agora no papodepreta.com.br, você vai encontrar uma